Essa é uma daquelas histórias impossíveis de acreditar, porque contrariam qualquer lógica existente. E nesse caso, uma garotinha de menos de 3 anos de idade ficou embaixo d'água sem respirar por mais de 1 hora, mas após ser submetida a um tratamento inovador, ela teve um destino diferente do que todos imaginavam. Fala galera, aqui é o Drake, e no vídeo de hoje nós iremos acompanhar uma história impressionante que você pode muito bem chamar de milagre. Você já se perguntou qual é o limite do corpo humano para saber até onde seria possível sobreviver em uma condição de vida ou morte? Michelle Funk era uma garotinha de apenas 2 anos e meio de idade. Ela morava com a sua mãe chamada Pen e com seu irmão Derek, na cidade de Salt Lake City, localizada em Utah, nos Estados Unidos. O ano era 1986, e assim como toda criança que estava nessa faixa etária, a Michelle recém estava descobrindo o mundo. Ela tinha bastante curiosidade de modo geral, e gostava de explorar o ambiente ou até mesmo qualquer objeto que estivesse ao seu redor, sempre fazendo várias perguntas para sua mãe, questionando por que as coisas eram assim, ou por que elas funcionavam de tal forma. E toda essa curiosidade que as crianças têm está conectada ao aprendizado e ao desenvolvimento, porque elas buscam justamente tentar entender como o mundo funciona. Porém, todo esse interesse pelo que é novo também aumenta bastante as chances de um acidente doméstico acontecer, porque na busca pelo desconhecido, os pequenos se expõem a vários perigos, como por exemplo em alguns casos, onde uma criança enfia um objeto na tomada para testar o que aconteceria e acaba levando um choque elétrico, o que motiva vários pais a comprarem aqueles protetores de tomada. Então, no dia 10 de junho de 86, Pen estava bem ocupada com os afazeres domésticos. Ela tinha que cozinhar e ainda por cima limpar a casa. E aí, fazendo tudo isso, a mulher não teria tempo e nem a energia necessária para ficar supervisionando a sua filha pequena. E por isso, pediu para que o Derek levasse a menina para brincar no quintal da casa deles. Porém, seria basicamente uma criança cuidando da outra. Além do mais, aquele quintal não era um quintal comum, como aqueles que estamos acostumados a ver e que possui um cercadinho de madeira, em um ambiente fechado e controlado, mas sim um que estava conectado a uma densa floresta, oferecendo assim vários perigos para uma criança de 2 anos e meio de idade, que poderia se perder para sempre, ser atacada por um animal ou até mesmo tropeçar em uma pedra ou em um galho e bater a cabeça. Mas apesar disso, a Pen achou que a supervisão do Derek já seria o suficiente para cuidar da Michelle, e de vez em quando ela parava o que estava fazendo dentro de casa e ia até o quintal para dar uma rápida olhada nos dois. Porém, ainda assim, a mulher cometeu um grande erro, porque quando se trata de supervisionar crianças, um acidente pode acontecer em um simples descuido de poucos segundos de duração, e só o fato de você esquecer que está cuidando da criança por 2 ou 3 minutinhos é o suficiente para que o pior ocorra. Então, conforme a mãe deles havia ordenado, Michelle e o Derek foram até o quintal de casa. E por mais que faltassem cerca de 10 dias para o verão finalmente chegar, mesmo assim as temperaturas estavam bem baixas, justamente porque Salt Lake City é uma cidade que fica situada a 1.300 metros de altitude em relação ao nível do mar. E a tendência é que quanto maior for a altitude de um local, menor serão as temperaturas. Mas só a título de comparação, galera, a cidade de São Paulo tem uma altitude média de 760 metros, ou seja, um pouco mais da metade em relação ao local em que a Michelle morava com a sua família. E aí, depois que a garotinha começou a brincar no quintal, indo cada vez mais fundo em direção à floresta, ela avistou uma borboleta voando por perto, algo que a Michelle nunca havia visto pessoalmente antes, e sim apenas nos desenhos animados. E como a borboleta chamou muito a sua atenção, a garotinha começou a ir atrás para tentar capturá-la com as mãos. E ao mesmo tempo em que tudo acontecia, o Derek observava a cena de longe, achando que estava tudo bem. No entanto, a borboleta levou a garotinha até um riacho, cujas águas se encontravam em uma temperatura quase abaixo de 0. Então, quando Michelle se aproximou desse mesmo riacho para tentar capturar a borboleta, ela escorregou e tragicamente caiu na água, começando a se debater e a se afogar. Já o irmãozinho dela, que tinha apenas 4 anos, ficou desesperado com a situação e decidiu voltar correndo para casa, para alertar a sua mãe do ocorrido. E na verdade, ele tomou a melhor decisão de todas, porque se tivesse tentado tirar a Michelle de dentro do riacho, provavelmente os dois morreriam afogados juntos. Mas se fosse pedir ajuda, a sua irmã ainda teria uma chance maior de ser salva por um adulto. E aí, quando a Pen ficou sabendo daquilo, ela largou tudo que estava fazendo dentro de casa e correu até o riacho para procurar pela sua filha. Porém, essa tarefa era bem mais difícil do que inicialmente parecia ser, porque o maior problema não era nem salvar a garotinha, e sim encontrar o exato local onde ela estava dentro do riacho. E como a Michelle havia perdido a consciência após se afogar, ela não se debatia mais dentro da água, e por isso a sua mãe não conseguia identificar em qual parte do riacho ela poderia estar. Só que após 10 minutos procurando, a mulher começou a perder as esperanças, porque no total já haviam se passado de 15 a 20 minutos desde que a Michelle caiu dentro do riacho, e seria tecnicamente impossível que uma criança conseguisse sobreviver tanto tempo embaixo d'água sem respirar, e até mesmo um adulto médio conseguiria manter a respiração trancada somente por uns 60 segundos. E agora imagine só, ficar 20 minutos sem respirar, é basicamente um atestado de óbito. Então nesse momento, a Pen se arrependeu amargamente por ter colocado uma criança para supervisionar a outra. Ela finalmente percebeu que essa decisão foi algo extremamente irresponsável da sua parte. Porém, agora que o pior já tinha acontecido, restava apenas a opção de tentar se manter calma, tendo a esperança de que algum milagre pudesse salvar a Michelle, ou pelo menos que conseguisse recuperar o corpo dela, para realizar um funeral posteriormente. E aí a mãe da garotinha ligou para os bombeiros, porque eles saberiam lidar melhor com toda aquela
aquela situação. Mas quando finalmente chegaram lá, os bombeiros analisaram todas as possibilidades, e logo perceberam que havia um reservatório que alimentava o riacho, e que se simplesmente bloqueassem o caminho da água do reservatório até o riacho, ele iria ficar bem menos profundo, e assim conseguiriam encontrar a Michelle mais facilmente. Então essa ideia genial dos bombeiros, felizmente acabou dando certo, e depois de bloquearem a passagem, o nível da água diminuiu consideravelmente, permitindo com que eles pudessem ver um braço emergindo do riacho, e aquele era justamente o braço da Michelle. No entanto, depois que retiraram a garotinha do riacho, Penny começou a chorar e a gritar, porque a aparência que a Michelle se encontrava era bem desanimadora. A menina, que antes tinha uma pele branca, agora estava com a pele em uma tonalidade azul, como a de um cadáver. Só que a pior parte nisso tudo é que a garotinha não demonstrava ter nenhum sinal vital, como respiração ou batimento cardíaco, e ela também não respondeu às tentativas de reanimação, como massagem cardíaca e respiração boca a boca. E aí, tanto os bombeiros quanto a própria mãe da Michelle perderam completamente as esperanças, porque todo mundo sabe que quando o cérebro fica mais de 5 minutos sem receber oxigênio, os danos são bem mais graves e irreversíveis, ao ponto da pessoa ficar com sequelas para o resto da vida. E eu sei que existem pessoas que conseguem passar facilmente de 10 minutos sem respirar, mas essas treinam a vida inteira para isso, e na verdade o recorde mundial é de 24 minutos. Só que em casos normais, onde a pessoa não realiza treinamentos, ela até sobrevive após ficar sem respirar durante vários minutos, porém a pessoa volta em um estado vegetativo, sem conseguir falar, se mover, se alimentar ou fazer as suas necessidades sozinha. E até tem um debate bem polêmico, onde algumas pessoas acreditam que a melhor coisa a se fazer é deixar que alguém que está em um estado vegetativo passe para a próxima vida, porque na visão dessas pessoas, seria crueldade deixar alguém vivendo dessa forma. E me falem aí nos comentários o que vocês pensam sobre isso. Mas voltando a falar da Michelle, todos haviam perdido as esperanças de que ela poderia sobreviver, só que mesmo assim decidiram levá-la para um hospital. Até porque esse é o procedimento padrão, porque somente um médico pode diagnosticar a morte de alguém. Então, quando chegaram no hospital, eles foram atendidos pelo Dr. Robert G. Bow, um médico pediatra com 2 décadas de experiência, que apesar de ter ficado bastante impressionado com o estado em que a Michelle se encontrava, percebeu que ela poderia sim sair daquela situação horrível, voltando a viver ao lado da sua família. E aí o médico decidiu que iria submeter a Michelle a um tratamento um tanto peculiar, que envolve aquecer o sangue dela usando uma máquina hospitalar. Só que até aquele momento, ele nunca havia feito esse procedimento antes, e por isso não sabia se ele iria realmente funcionar, mas estava decidido a tentar de tudo para salvar a menina. Porém, mesmo que o Dr. Bolt estivesse com a melhor das intenções, afinal ele não queria desistir de uma paciente, ainda assim o cara recebeu várias críticas de outros médicos que trabalhavam nesse mesmo hospital, e que ficaram sabendo da situação quase irreversível em que a Michelle chegou lá. Esses médicos achavam que o Dr. Bolt estaria apenas estendendo desnecessariamente o sofrimento da garotinha e da mãe dela, e que ele deveria ter assinado logo um atestado de óbito, para que a Michelle pudesse descansar em paz, e a Pen não criasse falsas esperanças de que ela sobreviveria. Fora que se a menina voltasse a viver por um milagre, ela com toda certeza ficaria em um estado vegetativo, porque foram mais de 60 minutos sem respirar, o que é uma quantia 10 vezes maior do que é necessária para causar morte cerebral. No entanto, mesmo sendo duramente criticado por seus colegas de trabalho, o Dr. Bolt não deu um passo para trás. Ele continuou firme na sua decisão de tentar salvar a garotinha a qualquer custo. Mas eu vou explicar com um pouco mais de detalhes qual era o plano do doutor. Ele pretendia utilizar uma máquina hospitalar chamada bypass, ou máquina de circulação extracorpórea. E basicamente essa máquina tem 3 funções principais. A primeira delas consiste na manutenção da circulação sanguínea, porque durante uma cirurgia, geralmente no coração, os médicos têm que deixar o coração do paciente temporariamente paralisado, sem bater nenhuma vez, para que assim sejam capazes de operá-lo. Então a máquina assume a função de bombear o sangue para o resto do corpo, garantindo que o fluxo sanguíneo continue indo até os órgãos vitais. Já a segunda função da máquina é a de fazer a oxigenação do sangue, substituindo a função dos pulmões, trazendo oxigênio para o sangue e também removendo todo o gás carbônico que é tóxico para nós. Porém, o Dr. Bolt não estava interessado em nenhuma dessas funções, e sim na terceira, que é de controlar a temperatura do corpo, aquecendo o sangue da pessoa na máquina e depois colocando ele de volta no corpo. E essa é justamente uma das formas mais efetivas que existem para tratar a hipotermia, pois além de ter ficado sem respirar, a Michelle também estava com o corpo completamente gelado, visto que a água do riacho se encontrava quase abaixo de zero, e ela passou mais de 1 hora submersa lá. Então seria mais ou menos como se você se molhasse com água e logo depois disso passasse 1 hora dentro de um refrigerador. E a situação da Michelle era realmente tão grave que quando mediram a temperatura corporal dela, perceberam que estava 18 graus Celsius, sendo que o normal seria entre 35 a 37 graus. E aí, após a menina ser levada para a sala de cirurgia, o Dr. Bolt inseriu tubos às veias que se encontravam na região da virilha da Michelle, e esses mesmos tubos foram conectados à máquina bypass, que aos poucos começou a aquecer o sangue dela. Mas enquanto tudo isso acontecia, a mãe da Michelle estava aguardando na sala de espera, assim como manda o protocolo hospitalar. Porém, a mulher não conseguiu parar de pensar que a qualquer momento, o médico poderia chegar na sala de espera para dar a notícia que ela não queria ouvir. Só que ao mesmo tempo, essa questão da máquina conseguir aquecer o sangue da Michelle acendeu uma fagulha de esperança na mulher, que orou bastante pedindo para que Deus operasse um milagre na vida das duas. Já na sala de cirurgia, a temperatura corporal da menina aumentou de 18 para 25 graus Celsius, mostrando assim que o plano do Dr. Bolt realmente tinha um fundamento, ao contrário do que aqueles outros médicos diziam a seu respeito. Até que de repente, a Michelle abriu
abriu os olhos por alguns instantes, além de ter se engasgado um pouco, provavelmente por conta da água do riacho que ainda deveria estar dentro dela. Esse pequeno sinal de vida deixou o Dr. Bolt extremamente feliz e animado, porque agora ele tinha certeza de que tomou a decisão correta, em ter insistido tanto em salvar a menina. Então, cerca de 1 hora depois da Michelle ter sido conectada à máquina, o doutor tirou ela de lá com a ajuda dos enfermeiros, e eles levaram a garotinha para a UTI. Mas apesar da primeira etapa do procedimento ter dado certo, ainda tinha uma longa batalha pela frente, que seria a recuperação da menina, onde ela iria apresentar sequelas graves. E aí no início do processo de recuperação, Michelle continuava bem mal, ao ponto de nem conseguir abrir os olhos. Já os pais da menina iam todos os dias ao hospital para visitá-la, porém eles alternavam os dias para que o outro pudesse descansar um pouco em casa, além de cuidar do Derek. Mas quando se passaram 2 semanas desde o acidente, Michelle finalmente abriu os olhos e conseguiu ver os seus pais depois de tanto tempo. E a primeira reação da garotinha ao vê-los foi justamente sorrir, pois apesar de ser ainda tão pequena, ela parecia saber quanto aquilo significava. Até que 3 semanas depois, Michelle já era capaz de sussurrar algumas palavras, só que ela não conseguia falar normalmente em voz alta, porque estava bastante fraca. Porém, nas semanas seguintes, ela conseguiu se levantar da cama e ficar sentada por alguns segundos, mas não era capaz de ficar de pé. E no total, todo o processo de recuperação da garotinha demorou 2 meses, o que é um tempo bastante considerável, ainda mais se tratando de uma criança. No entanto, o lado bom nisso tudo é que a Michelle saiu praticamente sem sequelas, apenas com tremores ocasionais nas mãos, e também um problema de visão que a obrigou a ter que usar óculos daquele momento em diante. Mas considerando que a menina ficou mais de 1 hora afogada em um riacho, essas sequelas são mínimas, porque poderia ter sido muito pior, como ter entrado em um estado vegetativo, e felizmente isso não aconteceu com ela. Porém, o que explicaria o fato da Michelle ter ficado tanto tempo embaixo d'água, e ainda assim ter sobrevivido com quase nenhuma sequela? Segundo os médicos, a mesma hipotermia que colocou a vida da menina em risco também serviu para salvá-la, e na verdade esse fenômeno é bem conhecido pela medicina, apesar de ser bastante raro de ver um caso como esse na vida real. E acontece que a água extremamente gelada do riacho resfriou o corpo da Michelle tão rapidamente que o metabolismo dela desacelerou em poucos segundos, e isso reduziu a quantidade necessária de oxigênio para alimentar o cérebro e outros órgãos vitais da menina, permitindo assim com que ela sobrevivesse por mais tempo embaixo d'água, mesmo sem conseguir respirar. Inclusive, o que aconteceu com a Michelle é quase o mesmo processo de hibernação que os ursos realizam, porque na hibernação, os ursos reduzem intencionalmente a temperatura corporal, como uma estratégia de sobrevivência, já que dessa forma, eles economizam energia durante os períodos de escassez, que acontecem durante o inverno, onde é bem mais difícil para os ursos conseguirem encontrar alimentos. Então, a principal diferença entre a hibernação e a hipotermia é que a primeira, obviamente, é feita de forma intencional pelos animais, enquanto que a segunda geralmente ocorre em acidentes, como no caso da Michelle, ou dos alpinistas que morreram congelados no topo de uma montanha, tipo os milhares de corpos que estão preservados até hoje no Monte Everest. E na verdade, existem alguns estudos científicos que sugerem que no passado, há milhões de anos atrás, os nossos ancestrais também poderiam entrar em hibernação para sobreviver, assim como os animais hoje em dia. E embora esses estudos sejam intrigantes, eles ainda são especulativos e geram muitos debates. Porém, se comprovados, isso ajudaria demais a humanidade. Por exemplo, pessoas com doenças graves poderiam ser colocadas nesses estados de hibernação, deixando seu metabolismo mais lento, para ter mais tempo para serem curadas. Mas além disso, você já deve ter visto, nem que seja pelo menos uma vez, alguma notícia de um milionário que teve o seu corpo congelado depois de morrer. Porque existem empresas que oferecem esse tipo de serviço, que seria a criogenia, e as pessoas pagam valores que passam facilmente dos $200 mil, pois acreditam que no futuro, os cientistas vão conseguir revivê-las, nem que seja no corpo de um robô. E eu sei que isso pode parecer algo tirado de um filme de ficção científica, porém tem uma empresa chamada Alcor, localizada no estado do Arizona, nos Estados Unidos, que possui cerca de 245 corpos congelados, que são mantidos a uma temperatura de menos 196 graus Celsius. Só que o mais curioso é que a empresa está localizada justamente em um deserto, então se algum imprevisto acontecer, os corpos vão ficar a uma temperatura ambiente de 45 graus. Já dando uma olhada rápida no site deles, podemos ver que existem mais de 1.400 pessoas que contrataram o serviço deles, e que quando morrerem, vão ser levados para lá, e se juntarão aos outros 245 corpos. E para quem ficou curioso, o valor aproximado para congelar apenas o cérebro é de $80 mil, e para preservar o corpo completo é de $200 mil. Mas existe uma outra página no site, dessa vez dedicada apenas ao congelamento de animais, porque tem algumas pessoas que ficam tão apegadas aos seus pets que se recusam a deixá-los partir, ou que têm a esperança de que algum dia conseguirão reencontrá-los. E esse serviço custa a quantia de $132 mil, e eu fico imaginando quão rico alguém tem que ser para gastar tanto dinheiro assim. Mas passando agora para um novo tópico, que envolve outras teorias criadas para tentar explicar o fato da Michelle ter sobrevivido. A primeira delas envolve o conceito de milagres, porque algumas pessoas atribuíram a sobrevivência da menina a uma possível intervenção divina por parte de Deus, talvez por conta das orações que a mãe dela realizou. E isso acontece porque em momentos de desespero, dor ou incerteza, acreditar em milagres pode oferecer o conforto e a esperança necessária para superar uma situação ruim. E essa é uma forma de lidar com os acontecimentos que parecem estar além do controle humano, como doenças graves, desastres ou nesse caso da Michelle, um acidente inesperado. Fora que algumas pessoas acreditam em milagres porque vivenciaram ou ouviram relatos de eventos extraordinários, que desafiam explicações racionais e científicas
científicas, como curas inesperadas, coincidências improváveis ou acontecimentos fora do comum. Porém, tem pessoas que não acreditam nessa primeira teoria, da menina ter sobrevivido por conta das orações da mãe dela. E essas mesmas pessoas acham que é um tanto injusto com o médico, porque estariam tirando todo o crédito dele e dando para Deus. Mas em contrapartida, as pessoas que creem em milagres costumam dizer que Deus dá sabedoria ao homem, e o fato do médico ter se esforçado tanto para salvar a menina são características de fé e também de amor ao próximo, que são ensinadas pela religião cristã há milhares de anos. E então não deixaria de ser um milagre na visão dessas pessoas, só que seria um milagre operado pelas mãos de um homem. Inclusive, nessa postagem do Reddit feita para debater sobre o caso, podemos ver essa divergência de opinião, com alguns usuários discordando ou concordando sobre a questão de ter sido ou não um milagre. Mas passando agora para a segunda teoria, ela diz que a Michelle teria nascido com uma genética que favoreceu ela a sobreviver a esse tipo de acidente, envolvendo afogamentos. E sim, esse tipo de coisa realmente existe, e é comprovado cientificamente. Acontece que alguns genes dentro do nosso corpo podem influenciar a capacidade de coagulação do sangue, resposta imunológica e também a regeneração celular, o que ajuda na recuperação de ferimentos. Por exemplo, algumas pessoas têm mutações genéticas que tornam seus corpos mais resistentes à hipoxia, que é a falta de oxigenação nos órgãos, e isso pode ajudá-las a sobreviver a acidentes como afogamentos. Então, segundo essa teoria, a Michelle teria nascido com esses genes que ajudariam ela a ficar tanto tempo sem respirar embaixo d'água. Já um outro exemplo disso são as pessoas que nascem com uma densidade óssea maior, chamadas de mesomorfos, e que têm maiores chances de sobreviver a um acidente de carro, justamente porque os seus ossos são mais resistentes e fortes do que um ectomorfo. Mas atualmente, a Michelle ainda está viva. Ela tem 40 anos de idade e trabalha como assistente odontológica em um consultório de dentista que pertence ao seu pai, sendo que até hoje a mulher ainda carrega algumas sequelas por conta do acidente, porque as suas mãos tremem de vez em quando, dificultando um pouco o trabalho no consultório. Fala galera, você acha que também conseguiria sobreviver se fosse submetido a uma situação tão extrema quanto essa? Me contem nos comentários. Muito obrigado por assistir e até o próximo.